Como lidar com a missão de suceder um grande homem? Essa é uma questão comum que surge em momentos como o atual, em que você tem aí a morte, a perda de um grande empresário, de uma grande celebridade do mundo dos negócios, e nós tivemos aí a perda do Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do Grupo Caoa, aos 77 anos. Tivemos também um fato curioso, uma série de memes rolando na internet, dizendo que o Silvio Santos tinha morrido porque ele foi internado com Covid-19 aos 90 anos de idade, mas parece que está bem. Então, sobre essa questão de como lidar com a missão de suceder um grande homem, eu gostaria de colocar aqui 3 aspectos. Só fazendo um esclarecimento, quando eu falo homem, eu estou me referindo à espécie. Quer dizer, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser um casal dono de uma empresa. Então, o primeiro aspecto é que você não se irrite com a demora desse dono em passar o bastão. Não é pessoal, eles demoram mesmo, eles não querem passar o bastão. A empresa é a história deles, é a vida, é o patrimônio que pertence a eles. E como é deles, eles fazem o que eles querem. Falando do próprio Silvio Santos, hoje em dia, aos 90 anos, ele continua tocando a empresa, ele continua apresentando os programas dele. De vez em quando ele fala umas coisas meio absurdas no ar, e claro que ninguém vai repreender o Silvio Santos dentro da emissora que a ele pertence. Outro dia ele foi visto de pijama em um shopping center em Orlando, as pessoas tiraram foto e ele morrendo de rir. Então ele está claramente curtindo essa fase da vida, curtindo esse final de vida. Você acha que ele está preocupado com sucessão? Acho que é muito mais, a empresa nesse caso é muito mais um hobby lucrativo, do qual ele não vai abrir mão até morrer. Então, o primeiro aspecto é esse, não ficar bravo, não ficar ansioso com uma coisa que não é pessoal, é característica desse tipo de empresário. Um segundo aspecto é, sabendo que as coisas são assim, o sucessor deve se colocar na situação mais confortável para ele. E aí, eu vou provocar aqui 2 possíveis caminhos. Um caminho é, espere a sua vez e seja feliz com a decisão. Quer dizer, espere a sua vez, trabalhe lá com a sua família até que o pai, a mãe morra ou passe o bastão e não fique chateado ou arrependido com essa decisão. Um outro caminho é, vai fazer outra coisa, vai seguir sua vida, ter outros negócios, aprender outras competências, e o dia que ele morrer, aí você vê o que você faz. Você vê se vende a sua parte, contrata alguém para o seu lugar, se você vai lá e toca. Então, esse é um outro caminho. E esse caminho também serve como uma provocação para uma ideia, uma coisa que é pouco feita, é que irmãos, irmãos, herdeiros, primos, enfim, aqueles que estão na geração sucessora, podem conversar entre si para planejar como vamos fazer no dia em que o pai ou a mãe morrer. Não precisa esperar. Então, se você tem lá um pai que não fala em sucessão, isso não impede que conversas sejam feitas para que no dia que a pessoa morrer, já tenha um plano, já tenha uma estruturação de como as coisas vão funcionar. O que eu não recomendo é o meio do caminho entre esses 2 cenários. Quer dizer, é você trabalhar na empresa no longo prazo e ficar chateado porque não chega a sua vez. Então, assim, eu acho que ou você espera a sua vez e não reclama, ou você vai fazer outra coisa e não reclama. Acho que o meio do caminho aí que é complicado. E um terceiro aspecto é que, se você for de fato assumir uma empresa que foi liderada por um grande homem, crie um plano para sair da sombra de um passado que não foi obra sua. Então, assim, quando um grande empresário morre, a sucessão já vem com cobrança. E se você entregar 2 ou 3 vezes mais resultado, dificilmente o mérito vai ser seu. Então, eu não estou falando aqui para você depreciar o passado, falar mal do passado ou apagar o passado. Mas é importante você colocar um marco no tempo. Quer dizer, e internamente, fazer um reset psicológico em relação ao passado. Então, suponha que o fundador morreu na terça-feira e na quarta-feira você foi lá e assumiu a empresa. O que você deve fazer? Bom, primeiro, a primeira coisa, sem grandes mudanças imediatas, exceto a gestão do caixa, quer dizer, a saída de dinheiro da empresa, isso você imediatamente pega para você. Tirando isso, vai com calma, conheça a empresa, analise, veja o que tem de bom no passado, no presente e no que estava planejado para o futuro. Veja o que você acha que tem que mudar. Reavalie muito bem o time. Times costumam ter muita resistência nesses cenários, então é bom reavaliar e trocar quem for resistente. E quando você tiver, de fato, feito com calma um novo plano, que tem a sua cara e aquilo que você acredita,
crie um marco temporal. Então é o seguinte, a empresa chegou até aqui graças a esses méritos do passado, legal, vamos fazer um memorial, vamos fazer um museu para relembrar essas conquistas, mas daqui em diante o jeito de trabalhar é esse, o caminho é esse, a direção é essa. Respeito ao passado, mas foco na empresa do futuro. Então, voltando aqui ao exemplo do Grupo Caoa, pelo que eu li nos jornais, já existia, né, uma estrutura profissional na empresa, com conselho, com auditorias e um processo de preparação dos filhos, que são bastante jovens, pelo que eu li. Então, que bom, né? Que bom que a Caoa tinha essa preocupação e essa preparação, e é uma exceção. Eu espero que dê tudo certo. Recomendo, inclusive, que eles estudem o caso e, eventualmente, até procurem o Pedro Bueno, né, o Pedro de Godoy Bueno, da AMIL e da DASA, que viveu uma história parecida, né, 4, 5 anos atrás, e acho que tem feito lá um grande trabalho, pode servir de inspiração. Né? Eu acho que sucessor e executivos de forma geral precisam de procurar ajuda, e nada como procurar ajuda, procurar conhecimento de alguém que viveu situações parecidas. E para quem é herdeiro de uma família que não é tão estruturada, que tem um fundador que não quer falar sobre o futuro, e aí eu acho que é 80% dos casos, a minha recomendação é: construa a sua história, busque a sua felicidade sem depender dos negócios da família. Um dia, talvez você herde um pedaço dessa história, né, dessa empresa, e aí você vê o que você faz. Isso parece um pouco duro, né, parece frio, mas é um caminho muito mais saudável do que ficar esperando por algo que pode acontecer daqui a 15 minutos ou daqui a 30, 40 anos e que você não tem o menor controle. Além do mais, não deve ser nada fácil, né? Não deve ser nada agradável ter uma expectativa de realização profissional que, para ser confirmada, depende da morte dos próprios pais.